Glória a Deus, hermanos! Glória a Deus! A ver se despertam esse miércoles 26. 26 não, dia hoje? 26 do ano de 200 milhões, né? Já pensou se estávamos assim bem no futuro, não? Los cultivolando. Diziam que íamos estar assim, não? Tá raro aí o sonido, não? Ou sou eu? Bueno, aí tá. Diziam que iba volar los coches, não? Que iba, todas essas coisas iam passar, não? E acá estamos tentando manejar o celular, arreglar a consola. Podia se arreglar tudo solo, não? Pero bueno. Glória a Deus. Abram suas Bíblias em Isaías. Isaías é como um evangelho também, não? É um profeta incrível. Isaías, capítulo de número 25. Profeta Isaías, capítulo de número 25. A partir do versículo de número 1. Aí tá. Agora, melhorou ou não? Ah, tá lo mesmo. Sim, pode ser a umidade, pode ser. Pode ser nossa voz. Vamos a ler? Claro. Com que autoridade essas coisas? Foi o que prediquei outro dia, não? Secando? Hoje é título Fé em las promessas. Temos fé em las promessas de Deus? Amém, glória a Deus. Não temos fé em nada. Há que ter fé quando está enfermo. Para isso serve a enfermidade. Ou vou pensar que servia para aquela enfermidade? Para nos castigar, Deus. Oh, Deus. Se Deus quiser me castigar, irmão, Ele ia ter que me matar várias vezes e ir ressuscitar para matar novamente. De tanto pecado que tenho eu. Deus não nos quer castigar. Não? E se há um castigo de Deus, que há, é mandar a alma para o inferno. Não é ser com que essa alma viva no inferno acá. E muitas delas vezes vivimos no inferno acá. Por quê? Glória a Deus. Porque não cregemos. Porque nos falta fé. Fé em las promessas. Ou seja, me parece que nosso Deus não é mentiroso, não? Claro que não. Eu seria louco se ele que era mentiroso. Como dijo Pablo, aún em sua loucura, a loucura de Deus, por suposto Deus não tem loucura, pero a loucura de Deus é mais sábia que toda a sabedoria humana, não? Isso daí é uma figura de linguagem que usa Pablo para mostrar-nos que Deus é muito sábio, Deus não se equivoca, não? E nós outros queremos aprender algo de Deus e queremos saber todo, pero às vezes não podemos saber todo, não? Queremos manejar todo, pero não podemos. Às vezes não sabemos por quê. Por que me passou isso a mim? Por que a mim não me passou como passou ao outro, não? Há essas histórias assim fantásticas, não? O chavão foi echado del emprego, aí caminho na casa, roubaram ele, não sei o que mais. E com a última plata ele comprou um bilhete de la lotérica e ganhou e quedou milionário, e não sei o que. E depois o avião chocou, cajou e ele viveu. Todas essas histórias, às vezes, que escutamos, não? Fantásticas. Nós outros cremos que a vida com Deus é assim. Pero nos equivocamos, não é assim. Agora, é uma verdade que Deus nos dá vitória sobre os problemas, sobre as adversidades. Esse texto acá vai falar um pouco sobre isso. Isaías 25 vai falar de um momento
que Deus iba sacar ellos del cautiverio. E sabemos que essa palavra já se cumpriu na vida de ellos e já se cumpriu em nossas vidas, porque Deus nos ha hecho livres del cautiverio. Qual cativeiro que teníamos? É o pecado. Agora, hoje nós outros temos que agarrar nossa mente e levar cautiva a Deus. Isso habla. Quem habla isso? Pedro, me parece, não? Eu estou tentando me acordar se é Pedro, se é Pablo, se é Juan. É algum apóstolo, hein? Estou seguro. Ou Pedro, ou Pablo, ou Juan, ou Santiago, não? Que temos que levar ele cautivo, nossa mente, nossos pensamentos. Por quê? Porque ele sabe a decisão melhor para nós outros. Agora, eu não tenho que quedar esperando que Deus vai falar, vai vir uma voz hesita assim, Hijo mío, não? Teneis que ser isso, teneis que ser lo outro. Isso não és de minha vontade, de meu agrado, não? Como nas igrejas, principalmente de raiz pentecostal, ensinam, não? Igual, também lá, muitas igrejas também de raiz reformada também ensinam isso, não? Bautista, ensina lá o centro da vontade de Deus, que nadie sabe de onde é esse centro da vontade de Deus, não? Que é isso? Qual a vontade de Deus? Que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que vivamos em fé em suas promessas, porque suas promessas não falham. Deus prometeu e Deus cumpre. Deus cumpre as suas promessas. Ou ele mente? Não. A resposta é não, ele não mente. Uma vez mais, hablo mais do mesmo, porque ele havia prometido a eles também que iba venir o problema, que iba venir a cautividade. Por quê? Porque eles não obedeceram. Não necessito de uma voz venir dos céus, Hijo mío. Por isso essas igrejas por aí, não? Às vezes se gena, porque a gente vai já, não, porque vai venir um profeta, um homem de Deus. E o profeta e o homem de Deus sou eu, ou é qualquer que profere uma palavra de paz de Deus, que é o que estamos fazendo hoje. Pero queremos escutar aquela específica, onde o tipo te a se passar e diz, Deus te está dizendo, não hagáis isso, não hagáis o outro. Pero nem necessita Deus me dizer algumas coisas, não? Eu sou grandito, não? Sou crescido, já sei. Quantos acá sabem que ele fogo queima e que a água morra? E que se te meter a cabeça barro d'água, sabia que não respirás como um peixe, não? Sabia que se saltar de ariba e abrir os braços e golpear assim como uma ave, sabia que não volar, não? Nós outros já sabemos, eu estou sendo irônico, é nela blá. Pero os ninhos não sabem. Vê que é vídeo de Pibito, ele põe tipo uma ala e ele crê que vai bater as alas e vai volar, não? Como um pássaro. E ele se cai de uma altura bem grande. Se não morreu porque vê que ele levanta, né? Vídeo, pero se lastimou bastante. Teve uma lastimadura importante que foi mais de 4 metros ou 5 que ele, não? Volou. Eu já caí de uma altura assim, pero não estava querendo volar, não? Me caí, realmente, caí. Cheguei muito ao borde, não, de precipício e caí. Caí em um monte de arena, não? Isso foi bueno, que aliviou, não? Aliviou a caída, pero me quedei com a sequela muitos anos, não? Como é que é o nome? Barro, esse osso de barro do pé? Calcanhar, não é? Como é que é? Bueno, não importa, me quedei com sequela. Depois, graças a Deus, melhorou, não? Bueno, el talão, me quedei com o talão todo arrebentado. Bueno, eu hablo isso com uma certa ironia, por suposto, todos sabemos que a água morra, que não respiramos barro de água como um peixe. Estou falando como um peixe, não? Por suposto, com aparatos, não? Podemos respirar barro d'água com uma garrafa de oxígeno, não? Ou dentro de um submarino, pero não podemos marcar isso, não? Ou podemos quedar uns tantos minutos barro de água no máximo, não? É o homem
que queda mais em la terra, queda pouco tempo, não? Comparado a um peixe que vive dentro da água. Pero já sabemos delas coisas. Deus não necessita dizer algumas coisas. E sabemos que na caminhada cristiana temos que caminhar com fé. Fé em las promessas, porque ao final, aquele que prometeu, que és? És fiel para cumprir. Isso se repite em inúmeros versículos na Bíblia, ou se repite literalmente, ele que prometeu é fiel para cumprir, ou se repite essa ideia. Acá vemos, nesse relato, vamos a ler, Jeová, tu eres mi Deus, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque as hechas maravilhas, tus concertos antigos, são verdade e firmeza. Está falando de tudo que Deus havia falado, não? Porque convertiste a cidade em montão, a cidade fortificada em ruína, el alcançar de los estranhos, para que não se a cidade, nem nunca jamais seja reedificado. Por isto te dará glória, el pueblo forte te temerá, la cidade de gentes robustas, porque fuste fortaleza ao pobre, fortaleza ao menesteroso em sua aflição, refúgio contra el turbião, sombra contra el calor, porque el ímpeto de los violentos é como el turbião contra el muro, como el calor em lugar seco, assim humillarás el orgulho de los estranhos, e como calor de barro de nuvem harás marchitar el renovo de los robustos. Ou seja, acá está trazendo à memória tudo o que Deus havia hecho com eles, ou que ia ser. Agora, nós outros vivemos assim, com essa fé, acordando-nos das promessas de Deus. Por exemplo, Jesus Cristo disse que nunca nos vai deixar solos. Se acordam de isso? Nos acordamos, não? Pero quando o nosso filho está enfermo, nos acordamos disso? Quando a economia vai mal, quando não temos plata, quando temos uma deuda impagável, quando alguém se cai, quando alguém morre, já está, morreu, não? Já não podemos mais ter contato, já está, morreu. Não dá para ressuscitar. Ai, pastor, pero na Bíblia diz que se ressuscitou. Sim, se Deus quer, ressuscita, por suposto. Pero a morte é a separação total da vida, dessa vida cá. Quando já não temos mais esperança. E por que não temos esperança? Por quê? Se Deus nos ha chamado a compartilhar essa fé nas promessas. Eu copiei uma frase de um comentarista que muito me gostou e vou ler para vocês. Diz assim: la fé verdadeira sencillamente acredita el testemunho del Senhor. Essa é a fé verdadeira. La que acredita el testemunho del Senhor. Vê que muitos predicam, Jesus Cristo é Senhor. Não, a igreja da Palomita põe aí, pero el Senhor de ellos não é Jesus Cristo, é Mamon. Mamon é o Deus de la plata. O Deus de la plata. Esse é o Deus deles. Em nossas vidas, nosso Deus, quiçá, é nosso filho, nosso trabalho, nossa família, é nossa denominação. Há cristianos que estão muito orgulhosos de sua denominação. A fé verdadeira, sencillamente, acredita em testemunho do Senhor. E confia em sua verdade para cumprir suas promessas. Está escrito isso no comentário Matter Wendry, acerca desse texto, não, a qual estamos lendo, em Isaías 25, de 1 ao 5. Se vocês têm esse comentário em casa, ou uma Bíblia comentada, que só vai aparecer. Não sei se aparece na Bíblia, porque já vi no comentário. Ou seja, Deus quer que crejamos em suas promessas. Pero por que temos lá dificuldade tão grande de ter fé? Dizer o que está ao lado. Por quê? Tem que morir. Morir e nascer novamente. Imagina se nós outros escutáramos a palavra do Senhor.
dele Senhor Jesus. Palavras estas que nós outros não queremos escutar e não queremos viver segundo esta palavra, que ele diz, el vento sopla de onde quer. Conhecem essa palavra? Que isso, pastor? Está escrito na Bíblia? Sim, já no livro de Juan. Vós sabe, eu hablo, é lindo, vou falar bastante do vento, não? Porque acá em Buenos Aires, de onde nós outros estamos falando, vocês que nos veem aí por el mundo, youtuber, estamos falando desde Buenos Aires. Hace um vento terrível, cara. Venta muito, não? Você sabe de onde vem o vento? Temos um aparato que dá a direção do vento, não? Senão seria impossível o avião despegar e aterrissar, seria muito difícil. Muito impossível, quase, não? Não seria impossível, mas seria bem complicado. Que é a biruta, não? Como se chama? Biruta? Ah, não sei como se chama em espanhol. Biruta, me parece que é biruta. Buscar aí, o aparato que mede a direção de vento. Hã? Não, a brújula dá ao norte, o polo magnético, a brújula, mostra o polo magnético. Agora, o vento sopra de onde quer, e não sabemos seu caminho. Sopra de onde quer e não sabemos seu caminho, não sabemos. Assim são aqueles que são guiados por ele Espírito. E muitas dessas vezes nós outros hemos, como posso dizer, espiritualizado tanto essa palavra e não nos quedamos acá. Vou vendo ao texto, e a hora assim explicando o texto e já termino. Não, dou uma explicada no texto e termino. Não? Basicamente o texto está dizendo que Deus protege a seu povo. Animômetro? Claro, esse é o nome, esse deve ser o nome, como pode... Técnico, claro. Anemômetro. Aí tá, é o que mide a direção do evento. Claro. Aí depois tem um barômetro, a pressão atmosférica, não? Depois tem a quantidade de vento também. Não sei como é que se chama esse. Ventrômetro? Não sei. Ele empieza, isso acá é um salmo. Sabia que isso acá é um salmo? Eu disse que os salmos não estão só nos livros de salmo. Há salmos esparcidos pela Bíblia. Não? Isso acá é um salmo. Te exaltarei, te alabarei. Não? Aí ele diz, porque as maravilhas dos concertos antigos são verdade e firmeza. Por suposto, a palavra de Deus não mente, hermanos. Para que eu estou aqui esse miércoles? Para quê? Para que dar rico? Ok, porque entre muita ofrenda e eu me quede rico como pastor? Por suposto que não, até porque somos de Tingolo, louco. Somos todos de Tingolo. Quem é rico acá? E com essa predicação que eu predico, de paz, de amor, de Jesus, a gente não quer saber disso, a gente quer mentira. A gente quer o já e receberás em tua casa por apenas 9.999,999. Chame a hora. E se chamar a hora, receberás também el água ungida de Israel. Ele controle de Jesus para que tu podas controlar tua vida. Aperta o botão, controla a tua vida. Adoramos todas essas pabadas, não é? Agora, cá está dizendo que os conselhos antigos são firmes. É verdade e firmeza. Agora, o que é isso de hoje? Está falando acá de um grande império. No que pode ser Deus em la República de Argentina, se crejemos. Se crejemos. Não se nós outros criamos um ídolo, um grande político e dizemos, esse é bueno, como estão sendo em Brasília, não? Com seu político favorito já, de los creyentes. Não vou nem falar o nome del abominable, del innombrable. Entendem o que digo? Não estou dizendo exaltar um político, porque a política não vai cambiar nada. Todo o poder governamental mundano hace parte do sistema mundano.
hace parte del diablo. Podemos amenizar nosso sofrimento aqui na Terra por meio de fazer uma boa gestão política. Pero solo Deus pode emitir o juízo. E esse grande império, que simboliza cá um grande problema que tu tem em tua vida, um dia terminará. Quando? Oi, pastor, não lo sei. Ou que sabe que o problema já terminou, é que tu vives abraçando o problema do outro. Que sabe já não é mais tu problema esse. É problema do outro, pero vós vive abraçando o problema do outro. Vivimos assim muitas das vezes, abraçando os problemas ajenos. Bueno, ele pastor, hace parte não da vida pastoral, abraçar os problemas ajenos, não? Eu sei de los problemas de los hermanos, como posso dizer, me compadeço também e também interactuo com o problema de los hermanos, pero tenho que manter esse equilíbrio de, ao final, dizer, parar, esse problema é dele, irmão. Eu estou... É empatia, justamente. Claro, justamente. É chorar com os que choram, que assim nos ensina o Senhor, pero é ajudar o outro a arreglar seu problema, por suposto, em lo que podia ser solícitos em la fé, ajudar, pero saber que o final Deus hará, pero temos que ter fé. Deus promete, Deus cumpre, não? Deus iba liberar os judios de cautiveiro, pero eles quedaram aí, sem crer muito. Houve um momento que o profeta disse, comprar, vender, comercializar, parem de chorar, empecem a trabalhar, empecem a conviver, a lejano a casa de ustedes, que eles foram cautiveiro bem lejano de suas casas, porque o final será bueno. E eles reclamavam tanto, e Deus disse até a eles, sabe o quê? Orem por a paz deles, porque em la paz deles, ustedes também terão paz. Às vezes, temos que orar pela paz dos nossos inimigos. Temos que confraternizar com nossos inimigos. Temos que comercializar com nossos inimigos. Ou seja, de certa maneira, hacemos isso todos os dias. Não inimigo literal no sentido de que nosso inimigo literal é diabo, e nós outros mesmos, sempre digo isso, não? Pero, inimigos de la cruz, digo. Pessoas que não são cristianas e não querem ser e não podem nem falar ou ir a falar de Cristo. Pero lo que isso Deus com eles? Convertiste la cidade em montão, não? Montão de ruína. Isso acá é uma poesia, tá bem? Então você tem todo esse sentido poético. Então vocês temos que entender. Vê que um linguagem é difícil? É difícil ou não? Sim ou não? Vou ler isso acá e entende rápido? Se vou ler e entende rápido, bueno, ajudar-me a preparar as predicações, que eu não leio e entendo rápido. Eu leio, tenho que ler novamente, tenho que buscar comentários, tenho que buscar dicionário, tenho que ver no original que queria dizer cada palavra às vezes. O que está querendo dizer? Ele está querendo dizer basicamente isso, que Deus converteu o quê? A cidade fortificada em ruína. Está vendo? E nunca jamais será edificada. Até Saddam Hussein quis edificar essa cidade, não? Quis a famosa Nínive, quis reedificar os palácios, ia ser todo já, e como terminou ele? Não? Se acordam? Saddam Hussein? Claro que não. Ustedes não, porque não eram nem nascidos, não? Foi a guerra do quê? De Golfo? Foi a guerra de... foi uma dessas guerras aí que passamos em nossas vidas. Vou estar confundindo com o Gaddafi. Gaddafi colgaram, pero Saddam Hussein, não me acordo se colgaram ele ou se... Bueno, sim, te entendo, sim. Claro, sim. Sim, me acordo, sim. Me acordo. Eu era chiquito, pero me acordo. Me acordo mais delas películas que outra coisa.
volvamos à la predicação. Isso daí não é tão importante quem que foi o padre ali ou o Espírito Santo, pero Deus, ele que hace la obra, não? Ora, se vai atuar por meio dele, Padre, Hijo do Espírito Santo. Não havia nascido, é o que eu digo. Essa parte, estamos viejos, não? Nem eles haviam nascido tão pouco, porque, é verdade, estamos viejos. Vamos à predicação que é melhor, porque estamos viejos, não? Então, ele salmista cá, eu poderia dizer, ele nos invita a quê? A dar glória, a glorificar. Eu posso predicar esse mesmo texto outro dia, e seguramente louvou a ser, que são uma palavra rápida de la manhã, hablando de glória, de dar glória, de glorificar, porque mira o que ele habla. Por isto te darei glória. Versículo 3. Te darei glória, glória. A pastora gosta de cantar essa música, não? Hoje cantamos, não? Cantamos hoje, não? Aí tá. Te dou glória, glória. Aí tá. El pueblo forte te temerá. La ciudad de gente robustas. Eram bravos, eram robustos, eram duros. Assim como és tu inimigo, assim como és o problema em tu vida, és duro, é robusto, és malo, te duele. Assim são os traumas em tu cabeça, não? Os patitos aí estão desacomodados, não estão em fila. Vê que é lindo, quando vamos já em Palermo, vemos os patitos andando em fila, não? No outro dia, quando fomos no outro dia, já sei quanto tempo, fomos na Granca, não? E vimos, chamava para comer, os patitos iam em fila. Eu digo, está vendo, Antonella? Assim vou ter que estar. Não? Assim teria que estar. Os patitos têm que estar em fila, acomodá-la. E aí já me acordei, não? Já de la palavra do Senhor, que acomodarei os patitos e pondrei os patitos em fila. Não, estou acá sendo como é que se diz, me olvidei quando vós habla del texto, pero... me olvidei. Depois eu hablo para vocês o que é. É como se eu estivesse dando sentido à palavra, hablando o mesmo que a palavra de Deus, recitando o versículo, pero com mis palavras. Parafrasear, aí tá, é isso aí. Dizer o que está lá. Glória. Porque fuste fortaleza ao pobre. Mirá o que Deus isso. Vou dar glória a Ele, por quê? Porque é fortaleza ao pobre, fortaleza ao menesteroso, em sua aflição, refúgio. Hermanos, já está. Eu cero a Bíblia, cero a igreja, já está. Não congregamos mais, não vamos para casa, já está. Com essa palavra eu posso viver toda a vida. Isso é ter fé. Isso é pôr a fé em prática. Qual é a prática da fé? É esperar nas promessas de Deus. Não é que quando me passar algo mal, eu desesperar. Por suposto que quando... tampouco sou grande exemplo, não? Mirar que parece uma pedra, nada lo mueve. Parece el monte de Sião, que não se abala. Há um problema na vida de tipo, e o tipo está sempre de pé, está sempre... Desconfie desse tipo de pessoa, tá bem? Ora, não quero dizer que eu não tenho fé. Me fé siga, porque eu sei que Deus hará. Como eu quero, não lo sei. Às vezes, ojalá, não haga como eu quero. Porque como eu quero não é o melhor. Os planos de Deus não são nossos planos. Não? Como eu quero não é o melhor. Como Ele quer, sempre será o melhor. Para terminar, Deus é fortaleza, é refúgio de afligido, não? De menesteroso, ou seja, sempre aquele que está mais necessitado. Não? E de isso acá, eu poderia predicar horas e horas e ver, falando de Jesus, de onde Jesus isso seu ministério? Em Jerusalém? Não. Aí todos conheciam a Deus, não era que conheciam a Deus? Estou sendo irônico a hora entre comillas, não? Deveriam conhecer a Deus porque estava o templo, não? Estava os religiosos, deveriam conhecer a Deus, mas não conheciam. Jesus estava onde tinha mais necessidade. Estava já em Galiléia. Galiléia, a famosa Galiléia de los Gentiles, assim era chamada, onde havia mais necessidade. Aí é onde Deus sempre está. Sombra e calor. Isso acá eu sei bem, não? Eu sou já de uma cidade muito calorosa, não?
Um turbilhão contra o muro. Violento é como um turbilhão, como um muro. É como uma força assim, que se dá no muro, bum, explota todo. E aí o calor quando te agarra e te dá uma insolação Ahora Deus é esse refrigério. Não? Acá, o salmista, profeta Isaías, que está sendo salmista acá, ele está falando usando metáforas que a gente entendia, símbolos que a gente entendia. Ou seja, então você tem que agarrar esse texto e transferir para nossas vidas. Não, já vou a selo. Assim humilhará o orgulhoso, a los estranhos, como ele calou, de barro harás martitar, a los robustos, não? Vai agarrar o robusto e vai ser ele que dá martitado, todo arrugado, todo desintegrado, todo sem água, não? Todo desidratado, que vai poder ser o tipo nada, que quando estamos desidratados não podemos ser nada, perdemos todas as forças e morimos, não? Ou seja, isso Deus vai a ser com tu problema, pero tu tens que ter fé. Fé é seguir trabalhando, é seguir estudando, é seguir vivendo, confiando na promessa. Quando eu vou ser, não lo sei. Isso é fé. Fé nas promessas, porque Ele prometeu. Ele disse que estaria com nós outros todos os dias. Ele disse para que nós outros tivéssemos bom ânimo, porque assim como Ele venceu o mundo, nós outros íamos vencer ao mundo. Pero vencer ao mundo não é ter uma casa linda, não é ter um alto 0 quilômetro. Vencer ao mundo é rechaçar o sistema pecaminoso, a ideologia do mundo. E os cristianos não estão vencendo o mundo, porque estão adequando-se ao mundo. Antes é cristiano, o que não era ser igual ao mundo? Não pode ter arito, não pode... Tem que pôr uma corbata, o varão, a mulher, tem que se vestir como mulher, com pocheira. Isso para o cristiano era um estereotipo, dizia, não, e a hora para o cristiano que é? É prosperar, é que Deus te chamou para ser cabeça e não cola, é te pôr à frente, à frente, à frente. E não. Vencer ao mundo, não ser como é o mundo, isso tem que ver com não ter a ideia do mundo. Se hablamos com os cristianos, hermanos, estamos muito lejos do ideal cristiano, muito lejos da ideologia cristiana verdadeira. Estou falando da ideologia de Cristo, não da ideologia que está gerando ao cristianismo de hoje. Qual a ideologia do cristianismo de hoje? Poner os crentes em la política, para cambiar o país, para cambiar o mundo, para que se proclame, para que as igrejas tenham mais grandes e se proclame. Não sei. Não é isso que Deus nos ha ensinado. Ao revés, crucificaram Jesus por causa disso. E por causa disso, Judas lo tracionou. E não só Judas, todos os apóstolos tracionaram Jesus. Nadie estava com ele na cruz. Porque queriam levantar de ele a ser um ideal político, aquele que era o Messias. Assim era seu nome, o Messias. O Messias era aquele que ia destruir o Império Romano, ia se sentar novamente no trono de Davi, ia reedificar, não? Todo o sistema de ellos monárquico verdadeiramente, não? Que eles não dependeram de nenhum, não tiveram subordinado a nada, não? A nenhum império. Pero não é isso que Deus quer. Não foi assim que Deus actuou. Vemos na história, vemos em la vontade de Deus em la terra. Bueno, Deus ele nos promete, não? Nos promete nos proteger, nos promete que vai estar com nós outros. Então, hermanos, essa é a vitória sobre os inimigos, sobre o problema que Deus nos promete cada dia. Então, vamos orar, vamos agradecer a Deus e vamos pedir ao Senhor, Senhor, nos ajuda a viver dessa maneira, viver confiados em Ti. Padre, te damos glória, graça. Nos ajuda, Senhor, a viver confiados em Ti, confiados em Tua palavra, em cada promessa que Tu hiciste, esperando em Ti, e mientras esperando, trabalhando para Tu reino,
comprando, vendendo, comercializando, trabalhando, sustentando nossos hogares, bendizendo as vidas, ajudando, propagando o teu evangelho por meio do amor, da paz, da justiça, dando frutos. Te damos glória, graça, Senhor. Tua fidelidade, tu amor, tua justiça, tu perdão. Tu eres esse Deus maravilhoso. Tu podes ser mais que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Ajuda-nos a ser tua vontade cada dia mais. Te somos gratos, Padre, em nome de Jesus. Amém.